Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Esse é mais um vídeo da série sobre Project Online e Power BI. Estou um pouquinho rouco hoje, porque fiquei um pouco gripado nesse final de semana, mas vamos gravar o vídeo, vamos manter aqui a rotina de vídeos no canal, mesmo gripado. Pessoal, há um tempo atrás eu gravei um vídeo que explicava como que a gente podia criar relatórios no Power BI que pudessem demonstrar o status dos indicadores do projeto. Então a gente poderia criar ali os nossos KPIs para demonstrar como é que o projeto estava evoluindo e qual era o status do projeto com relação a prazo, com relação a trabalho, com relação a custo. Naquela oportunidade, para a gente poder criar um relatório de KPIs, nós precisaríamos ter imagens que deveriam estar disponíveis em uma página da web, para que a gente pudesse criar uma coluna customizada que lesse o endereço da imagem, né, a URL da imagem lá na web, e assim pudesse fazer com que o Power BI demonstrasse ou exibisse o resultado como uma imagem. Mas a imagem propriamente dita, ela não residia dentro do relatório do Power BI. Bom, essa situação mudou agora no mês de julho de 2019, porque a Microsoft incorporou ao Power BI a possibilidade de usar ícones. Então a gente pode trabalhar com a formatação condicional dentro do Power BI através da utilização de ícones, que é o que a gente está visualizando aqui agora nessa tabela. E isso muda bastante a maneira como a gente tem que trabalhar com esses indicadores, né, com esses KPIs aqui, porque não é mais necessário que a gente tenha essas imagens disponíveis num servidor ou numa página web. O que era um pouco difícil no outro vídeo, né, que eu havia gravado, porque muitas pessoas não têm acesso ou não têm um lugar onde armazenar essas imagens e depois poder utilizá-las. Então, agora que você tem aqui os ícones que foram disponibilizados, como eu falei, na versão de julho de 2019, a gente começa a ter uma vantagem muito grande para poder criar esse tipo de relatório, basicamente como a gente faria no Excel. Então eu vou demonstrar para vocês como é que a gente pode fazer isso daqui, quais são as vantagens de utilizar, vou mostrar como é simples e a gente vai aproveitar e vai usar esse vídeo também para falar sobre o conceito de colunas condicionais no Power BI. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. Esse aqui é o resultado final que a gente pretende obter, né? Mas eu vou, como sempre, fazer o relatório lá desde o comecinho, para que a gente possa entender a lógica, a sequência dos passos, e aí vocês podem testar aí dentro do ambiente de vocês e, eventualmente, fazer um ajuste nos relatórios que vocês talvez já tenham criado, baseado ou usando como referência aquele vídeo anterior que eu postei. Beleza? Então vamos lá, eu vou zerar essas visões aqui para a gente poder criar esses carinhas desde o começo, para que a gente possa ver aí como é que essa questão dos ícones agora está funcionando dentro do Power BI. Bem, pessoal, então para que a gente possa construir aqui o nosso relatório e entender como a gente pode utilizar a formatação condicional de ícones no Power BI, eu vou procurar fazer um paralelo com o vídeo anterior. E se você não assistiu o vídeo anterior, talvez valha a pena dar uma olhada para entender um pouco qual é a lógica, qual foi o passo a passo utilizado para construir o relatório de KPIs naquela oportunidade e comparar com o que a gente está fazendo agora. Naquela oportunidade, nós tínhamos duas tabelas que estavam sendo utilizadas para que a gente tivesse condições de construir o relatório. Então, eu estava utilizando a tabela Projects e a tabela Projects Baseline. Por quê? Porque eu tinha que comparar o status atual de alguns dos meus pontos, né? Então, eu tinha que comparar o status atual de custo, o status atual do prazo e o status atual do trabalho e, e fazer uma comparação, entender o desvio, o tamanho do desvio desses valores atuais com os valores planejados que estavam lá na linha de base. Então, eu tinha que utilizar essas duas tabelas para essencialmente ter condições de entender o tamanho do desvio. Uma vez que eu pudesse entender o tamanho do desvio, eu podia calcular ou determinar qual era o indicador a ser exibido que estava disponível lá na minha página web. Agora, nesse cenário, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu tenho um ambiente que eu tenho três campos que foram construídos de maneira assim, foram campos personalizados que foram criados, mas que já estão disponíveis no meu ambiente, o que é uma coisa muito comum nas organizações. Então, se a sua organização implementa o Project Online, ou se você tem o Project Online implementado aí, é possível que a sua organização já tenha criado campos personalizados internos
que calculam o tamanho do desvio baseado nas regras de negócio que você está adotando. Então, no meu caso, eu tenho três campos. Eu tenho um campo chamado Cost KPI, eu tenho um campo chamado Schedule KPI e eu tenho um campo chamado Work KPI. Então, todos esses três aqui, Work KPI, Schedule KPI e Cost KPI, eles são campos que são fórmulas, né? Então, eles calculam qual é o tamanho do desvio baseado em uma determinada regra. Eu estou usando esses caras aqui em cima, só para a gente entender. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o campo Schedule KPI. E aí ele tem alguns resultados, ó, no baseline, less than 10% over baseline schedule, eu tenho at least 20% over baseline schedule, e eu tenho between 10 and 20% over baseline schedule. Ou seja, eu tenho o campo, faz o cálculo e entrega para mim os resultados. Então, esses aqui são os resultados que são calculados. O que eu fiz foi, quando eu fiz a query, quando eu obtive os dados aqui na minha consulta no Power BI, eu já trouxe esses campos, que são os campos que são utilizados dentro da minha organização. Eu tenho um outro campo aqui chamado Project KPI. Tá? Esse Project KPI é um campo, ele é um campo personalizado, ele foi construído lá na minha organização, mas ele não é um campo calculado, ele é um campo subjetivo. Então, ele é usado muitas vezes para que o gerente de projeto possa dizer, olha, o meu projeto, ele pode, se você olhar para prazo, ele está indo bem, se você olhar para custo, ele está indo bem, se você olhar para trabalho, ele está indo bem, que são os indicadores calculados, mas se você olhar de maneira geral, ele não está indo bem, ele tem algum problema. Então, é um campo que o próprio gerente de projeto ele pode definir de maneira subjetiva para especificar ou para explicitar como é que está o projeto dele. Então, pelo fato de eu já ter esses campos aqui calculados dentro do meu ambiente, eu não preciso necessariamente usar a tabela de Project Baselines, porque eu já tenho os resultados, eu já tenho Cost KPI, eu já tenho o Schedule KPI, eu já tenho o Work KPI. Então, basta que eu utilize esses caras para construir a minha página de indicadores. E aí é que vem o segundo tópico desse vídeo. Além de falar sobre indicadores, a gente também vai falar um pouco sobre as colunas condicionais. Por quê? Porque quando você olha para o Cost KPI aqui, se a gente olhar para cá, né, o Cost KPI está aqui. Se a gente olhar para o Cost KPI, o resultado dele é um texto. Ó. Então, ele calcula, ele faz alguns cálculos internos no Project Online, mas o resultado é entregue através de texto. Da mesma maneira que o status de trabalho, o Work KPI também faz isso, e da mesma maneira que o Schedule KPI também faz isso. Para que a gente tenha condições de criar os nossos indicadores aqui nessa tabela e para que a gente possa utilizar ícones, a gente não tem como criar ícones que sejam baseados em texto. Esses ícones precisam ser necessariamente baseados em valores numéricos. Então, para que a gente possa criar os ícones baseados em valores numéricos, nós vamos ter que converter cada um dos resultados que a gente tem aqui, em cada um dos indicadores, para um valor de número, de maneira que a gente tenha condições de, por exemplo, se for no baseline, eu atribuo um número para ele, pode ser 0. Se for less than 10% over baseline schedule, eu posso atribuir um número, por exemplo, 1. Então, eu crio uma escala de números, e ao criar uma escala de números, eu consigo construir aqui os meus indicadores. Então, por esse motivo, a gente vai ter que ir aqui até o editor de consultas, porque lá no editor de consultas é onde a gente consegue fazer as colunas condicionais. Então, o que eu vou fazer? Dentro do editor de consultas aqui no Power BI, a gente vai ter uma área aqui chamada adicionar coluna. E dentro dessa área adicionar coluna, nós vamos ter uma opção chamada coluna condicional. Então, deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor. Então, dentro da área de adicionar coluna, nós vamos ter uma opção aqui chamada coluna condicional. Então, eu vou adicionar uma coluna condicional. E essa coluna condicional, quando ela for adicionada dentro da nossa consulta, ela vai permitir que a gente faça as especificações de como ela deve funcionar, de como ela deve ser construída. Então, aqui está a minha coluna condicional. Acho que aqui eu já posso diminuir um pouquinho o zoom. E aí eu posso dar um nome para ela. Então, por exemplo, no meu caso, eu vou pegar como exemplo a minha coluna chamada Project KPI, tá bom? Inclusive, vamos até dar uma olhada aqui antes no Project KPI, só para a gente ver os resultados que ele tem, para ficar mais claro. Lembrando que o Project KPI, que é essa coluna aqui, ó, ela tem
ela é uma coluna que vai trazer os resultados para a gente, os valores que ela tá, como eu disse, né, eles são valores subjetivos, ou seja, é um campo customizado que o gerente de projeto vai lá e seleciona. Ele simplesmente fala, meu projeto está nesse status, meu projeto está nesse status. Então não tem nenhum cálculo sendo feito aqui, é um valor subjetivo. E aqui a gente pode ver que nós temos basicamente três valores. Eu tenho on track, on watch e tenho troubled. Tem um valor que está nulo aqui porque não tem dado lá, mas esse nulo a gente vai desconsiderar por enquanto, tá bom? Então, para a gente poder criar a nossa coluna customizada, a nossa coluna condicional, perdão, eu vou adicionar essa coluna condicional e eu vou dar um nome aqui, vou chamar de P, que seria Project, né, KPI. Então, vai ser o meu PKPI. E aí, para criar a coluna condicional, eu vou dizer para o editor de consultas, olha, para criar essa coluna, você vai usar como referência o campo Project KPI, e eu vou falar, se o resultado dele for igual a Troubled, Troubled para a gente seria está com problema, né? Então eu vou colocar o número 3, por exemplo. Então eu vou fazer uma escala do maior para o menor. Aí eu adiciono uma nova regra e vou falar o segundo item, né? Se o Project KPI for igual a on watch, ou seja, ele está sendo observado, né? Então, on watch vai ser número 2. Depois eu vou adicionar uma nova regra e vou falar, olha, se o meu project KPI for igual a on track, significa que está tudo bem, vai ser 1. E se eu não tiver nenhum valor, que é no caso que a gente tem um projeto que está nulo, né, porque não foi setado o valor do status do Project KPI para esse projeto, se nesses casos eu quero número 0. Então, o Troubled vai ser 3, On Watch vai ser 2, On Track vai ser 1 e qualquer outro resultado será 0. Esse qualquer outro resultado, claro, a gente só tem o valor null aqui. Vou dar OK. Então, uma nova coluna customizada. Eu estou falando customizada, mas não é customizada, é condicional. Uma nova coluna condicional foi criada e aqui a gente tem os valores do PKPI baseados no Project KPI. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é, a gente está convertendo um campo do tipo texto em um campo do tipo número. Eu vou voltar lá para o Power BI e eu vou aplicar aqui as mudanças para que essa nova coluna ela fique disponível aqui para a gente. Tá? Então a gente vai ter aqui o PKPI, vai estar disponível. E aí, se a gente quisesse começar a construir o nosso relatório de indicadores, seria mais fácil, né? Eu posso adicionar o PKPI para a tabela, ele vai entrar aqui. É claro que ele vai entrar com o formato numérico. E agora o que a gente tem no Power BI, como eu disse, na versão de julho de 2019, então no update de julho de 2019, você precisa atualizar aí o seu Power BI Desktop, caso você não esteja visualizando esse recurso, mas basicamente a gente vai clicar em formato e dentro da área de formato a gente tem a área aqui de formatação condicional. Eu vou clicar em formatação condicional e agora, para todos nós que temos aí a versão julho de 2019 do Power BI, você vai ter uma nova opção aqui chamada ícones. Então, além a cor de fundo, né, o background, além da cor da fonte, a gente agora tem também uma opção de trabalhar com os ícones. Então, eu vou ativar aqui os ícones e ele vai abrir uma nova janelinha para que a gente possa determinar a maneira como a formatação vai ser feita. Só uma coisa que eu até estava esquecendo aqui, ó, esse PKPI, se a gente clicar nele, ele vai estar provavelmente formatado com o tipo texto. Ó. Eu vou clicar aqui no PKPI e depois eu vou vir aqui ó, em Modeling. Ele provavelmente vai estar formatado como texto e aí o Power BI não vai entender esse valor como um valor numérico que possa ser formatado. Então, quando você criar a sua coluna condicional, não esquece de dizer para o Power BI que ele tem que entender o valor da coluna como um valor numérico, tá bom? Então, você vai lá e troca para um valor numérico e faz com que esse valor agora possa ser entendido de maneira adequada, ok? Então, eu vou pegar aqui o meu PKPI, vou trocar aqui para ícone, e aí ele vai falar, olha, eu vou criar essa regra baseada no PKPI, e você pode determinar, por exemplo, onde que o ícone vai ficar disponível. Ele pode ficar à esquerda do valor, ele pode ficar à direita do valor, ou ele pode
só ser exibido o ícone propriamente dito. Digamos que eu não queira exibir o número. É isso que eu vou fazer. Eu vou até trocar aqui para ficar icon only, porque dessa maneira eu não vou exibir ele nem à direita nem à esquerda do valor. Eu quero exibir apenas o ícone. E aí eu vou criar minhas regrinhas aqui, ó. Então eu vou trocar tudo para numérico e vou dizer o seguinte, ó, qualquer valor que for igual a 3, ele tem que exibir esse losango vermelho. Mas eu poderia escolher outro ícone se fosse da minha preferência, né? Mas eu vou trabalhar aqui com o losango vermelho e toma bastante cuidado na hora de escolher, porque, por exemplo, muitas pessoas vão querer escolher o círculo vermelho. Só que se eu trabalhar só com círculos, se eu tiver alguém que seja daltônico, por exemplo, a pessoa não vai conseguir identificar a diferença entre as cores. Então eu sempre procuro trabalhar com a forma geométrica também, porque aí já fica mais fácil da pessoa associar. Tá? Então tenha esse cuidado aí quando você estiver criando seus relatórios. Eu vou falar se o valor for igual a 2, o 2 para a gente é o projeto OnWatch, né? Ou seja, ele está em observação. Então eu vou colocar aqui o triângulo. Vou colocar que se ele for igual a 1, ele vai mostrar aí sim o círculo verde e vou criar uma nova regra para falar que quando o valor for igual a 0, ele tem que mostrar, por exemplo, a bolinha branca. Pode ser a bolinha branca ou pode ser a estrelinha branca, porque se a gente estiver falando daquelas pessoas que têm algum tipo de problema de visualização, né? Então você pode até fazer a bolinha branca aqui e a bolinha branca com o check, a bolinha verde com o check, o círculo verde com o check, para diferenciar os dois. Clica OK. Tá lá o meu Project KPI. O que eu posso fazer aqui é formatar esse campo, por exemplo, para que ele fique centralizado. Então, eu vou colocar aqui o alinhamento central. E aí, o meu PKPI vai estar aqui demonstrando as informações baseadas nos resultados que são oriundos lá da minha coluna condicional. Então, muito interessante. Se eu quiser, eu posso voltar lá para o meu editor de consultas, criar uma nova coluna condicional. E aí eu posso fazer para cada um dos itens, né? Então eu posso falar que a minha coluna condicional agora vai se chamar SKPI, que seria para schedule. Aí eu posso usar o campo schedule KPI e faço basicamente a mesma regra, né? Se os valores forem, por exemplo, at least 20% over baseline schedule, isso aqui significa que eu tenho um valor acima de 20% de desvio. Então, eu vou fazer a mesma regra, vai ser 3. Vou adicionar uma nova regra, se o schedule KPI for between 10% to 20% over baseline schedule. É claro que aqui eu estou usando os termos que estão sendo aplicáveis ou que são aplicáveis à minha organização, né? No caso da sua empresa, você tem que identificar lá como que foram definidos esses termos, né? Então, eu vou colocar aqui less than 10% over baseline schedule. Vai ser 1. Do contrário, quando eu não tenho baseline, vai ser 0. Dou OK. O meu campo SKPI vai estar criado. Volto para o Power BI, mesmo esquema. Aplico as mudanças. O meu SKPI já está aqui. Tenho que transformar ele no número, né? Vou colocar ele aqui como um número inteiro. E aí eu posso adicionar o meu SKPI para minha tabela. Uma vez adicionado, vou em formatação condicional, marco aqui o SKPI, trabalho com ícones. E aí a gente diz basicamente mesmo esquema aqui, né? Eu vou trocar todos para número. Se o número for igual a 3, então vai ser o meu losango vermelho. Se ele for igual a 2, ele vai ser o meu triângulo amarelo. Se ele for igual a 1, ele vai ser o meu check. E, caso contrário, eu vou adicionar uma nova regra para que, se ele for igual a 0, ele seja a bolinha branca, por exemplo. Ok? Vou manter apenas o ícone na hora que eu aplicar. Meu KPI aqui também já está valendo para o schedule, né, para o prazo. E aí eu poderia eventualmente também formatar o campo para que ele ficasse centralizado.
Legal? Então é isso, pessoal. Agora a gente poderia criar os outros dois ícones aí que estão faltando, né? O cost e o work, ou seja, o custo e o trabalho. E a nossa tabela de ícones já ficaria disponível, ela já estaria aqui ah, passível de ser utilizada. Lembrando que como a gente... Um outro tópico aqui, rapidinho. Lembrando que como a gente mudou os ícones para números, né? Então esse SKPI, o PKPI, todos eles são números. Então a gente tem que vir aqui e pedir para ele não sumarizar, porque senão eu vou ter um total aqui de 33 que não faz sentido nenhum na minha tabela. Então eu vou aqui e peço para não sumarizar. E aí com base nisso você poderia construir a sua tabela de indicadores sem a necessidade de usar imagens em um site da web para poder gerar aqui os seus indicadores, o que facilita bastante o nosso trabalho. Mas é isso aí, pessoal. Desculpa aí por hoje, não estou muito bem, estou um pouco gripado. Vou tentar fazer o vídeo aqui para trazer uma novidade para vocês e poder facilitar um pouco a maneira como nós trabalhamos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você possa aplicá-lo aí na sua organização. E ao longo aí dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, vou postar outros vídeos. A gente sempre está falando aqui sobre Power BI, sobre o Power Platform agora, né? Sobre Flow, Power Apps, integração de estudo com SharePoint, com Project Online. Esse é o objetivo aqui do canal. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.